Domingo a todos, bem-vindos a mais uma edição do IBBN News. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmos 122:1. O grande dia chegou, bem-vindos ao primeiro culto presencial da IBBN desde a paralisação dos cultos em virtude da pandemia do Covid-19. É um dia histórico, celebramos a Deus e sua misericórdia em nos permitir estar em sua casa. A partir dessa semana, nossos cultos dominicais acontecerão às 10 horas da manhã, com a participação limitada, de até 30% da capacidade de acomodação do nosso auditório principal, conforme a orientação sanitária estadual do combate à pandemia. Para tanto, os irmãos deverão fazer suas reservas de lugares no site de nossa igreja, ibbn.com.br, até a lotação máxima permitida disponível. Recomendamos ainda que, ao vir ao templo, chegue cedo, evite filas. Não abrace, mantenha distância, ao menos por enquanto. Use sempre sua máscara. Lave sempre suas mãos e use álcool em gel. Evite aglomerações. Nós não mudamos, mas por enquanto esses protocolos precisam ser seguidos. O culto será gravado e disponibilizado pelo canal do YouTube de nossa igreja no mesmo domingo, às 18 horas. O mesmo procedimento de inscrições será para o culto de oração, às quartas-feiras, às 19h30, a partir do dia 23 de setembro. O culto Kids permanece com a programação no domingo, às 19 horas, logo após a transmissão do culto. As aulas da Escola Bíblica Dominical dos Adultos continuam com o horário aos domingos, às 8 horas da manhã, com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. A aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia deverá estar disponível em nosso canal do YouTube a partir das noites de quinta-feira. E aos sábados, temos as turmas de juniores às 15 horas e dos jovens às 17 horas. O Ministério de Responsabilidade Social continua a atender as famílias participantes do Projeto Maná e conta com a colaboração dos irmãos para sustentar esse projeto. Com a gravidade da pandemia, a busca por cestas básicas tem se intensificado em nossa igreja e, por isso, o Ministério tem mantido a campanha Unidos no Amor ao Próximo. Procure nossa igreja em horários de expedientes ou faça doações financeiras e seja um apoio aos mais necessitados nesse tempo. Demais agendas da semana. Salas de oração, terça-feira, ADL às 19 horas. Sábado, 7 horas da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. Encontro das Mensageiras do Rei, no sábado, às 16 horas. Encontro dos Adolescentes, sábado, às 17 horas. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Que bom poder voltar a nos reunir presencialmente, que alegria podermos estar juntos para celebrar o nome do nosso Deus. Nós vimos ali no telão o Salmo 122, versículo 1, que diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um salmo de peregrinação que os peregrinos entoavam quando estavam se dirigindo ao templo em Jerusalém. E havia uma alegria no coração deles, porque ali eles teriam um encontro com o Senhor. E nós estamos muito felizes, porque a igreja está reunida aqui presencialmente, não mais só virtualmente, mas estamos aqui juntos para adorar ao nosso Deus. Então a Ele seja a honra e toda a glória por este momento que nós estamos aqui para iniciar o nosso culto. Eu quero convidar você a orar nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar a Ele, vamos agradecer por este momento de culto que podemos prestar a Ele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor providenciou este dia para nos reunirmos como igreja, para adorar o teu santo nome, ó Deus. Então,
Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja adorado em todas as coisas, tudo que vai acontecer aqui. Os cânticos entoados, que seja para agradar o teu coração. A palavra explanada seja para edificação da tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos hoje e sempre. Amém e amém. Nós queremos reenfatizar rapidamente aqui as medidas de biossegurança que foram postas no vídeo que você viu agora há pouco. Por favor, mantenha a sua máscara no rosto o tempo todo. Aí você fala, que contradição, né? Eu já vou pôr a minha de volta. Mas mantenha a máscara no rosto o tempo todo. Evite o toques. Abraços, só o Wi-Fi. Só aquele abraço assim, né? Ah não, isso é Wakanda, né? Abraços, só o Wi-Fi, só a distância. Toquezinhos, nem aquele de cotovelo, aquele assim também não. Para a gente manter nossa saúde, né? Evitar o contágio. Então mantenha as medidas de biossegurança, mantenha aí o distanciamento. Como você viu, no próximo culto chegue cedo. Quarta-feira, garanta a sua vaga para a oração na quarta-feira. E que nós possamos continuar prestando o nosso culto a Deus, com toda a segurança e com a alegria de poder estar aqui. Ok? Combinados? Que bom. Vamos louvar a Deus, vamos entoar a Ele, vamos cantar ao Senhor nesse instante. Que alegria, queridos, poder ter vocês aqui. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos fazer desse culto um culto cheio de alegria e gratidão ao Senhor. Amém? Amém? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo. Cante bem forte ao Senhor. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Olha que alegria, os nossos irmãos. Foi Jesus, meu amigo.
poder celebrar o Senhor. E nós vamos continuar declarando que nós somos felizes. Oh, Senhor, te agradecemos pela vida que temos em Ti, Senhor. Se paz mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Diremos ao Senhor com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá nos levar ao céu, onde vou para sempre morar com os justos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oh, Senhor, nós confiamos em Ti, Deus. Feche os seus olhos, querido. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Faça-nos, ó Deus, como o Senhor deseja. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Diga ao Senhor, guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ó Senhor, nós confiamos em ti, Deus. Nós depositamos os nossos olhos e a nossa esperança no Senhor, te adorando, Deus, e glorificando ao Senhor todo o tempo. Amém? Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Que alegria poder adorar ao Senhor aqui no templo, né, irmãos? Você estava com saudade deste momento? Eu tenho certeza que você estava. Eu tenho certeza que você estava. Há algum tempo atrás, quando eu cheguei aqui, eu pensei, algo maravilhoso vai acontecer aqui hoje. E sabe o que é? A nossa adoração ao Deus. Algo maravilhoso acontece quando o povo de Deus está reunido. A igreja glorifica ao Senhor quando está reunida. E é o desejo de Deus que nós o glorifiquemos todo o tempo, em todos os lugares. E é sobre isso que eu quero falar com você. A glória de Deus, quando nós entendemos que somos missionários. Nós estamos, meus irmãos, na campanha de missões nacionais em todo o Brasil. O tema da nossa campanha é Ele me amou primeiro. E isso é uma verdade. Nós o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E essa convicção de que Ele nos amou primeiro precisa estar em cada coração. Para que nós sejamos realmente um coração que adora a Deus. Para que o nosso coração seja adorador e, portanto, também missionário. Porque a glória de Deus se manifesta quando nós amamos pessoas se entregando ao Senhor Jesus. Amém? Então eu quero
pedir que você acompanhe conosco o vídeo de missões neste momento, que vai mostrar um pouco do trabalho que os batistas têm feito mediante a sua junta de missões nacionais. Acompanhe conosco aqui na tela, por favor. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Boas Novas em Cuiabá. Meu querido pastor Carlos, pastor Maia, que alegria estar aqui com os irmãos em plena campanha de missões nacionais. Porque Ele me amou, nós os amamos. E então nós compartilhamos este amor, nós multiplicamos discípulos, nós oramos, nós repartirmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Que alegria estar com os irmãos nessa campanha. Louvo a Deus pela vida desta amada igreja, por tudo que os irmãos têm feito durante todo este tempo, pelo avanço da obra missionária no Brasil. Porque Ele me amou, nós queremos continuar avançando no sertão, com os ribeirinhos, alcançar o Brasil para Jesus. E eu passei aqui para também te fazer um convite. Próxima terça-feira, dia 22 de setembro, às 19h30, teremos live missionária. Guarda bem aí na sua agenda. Live missionária às 19h30 com o pastor Kleber Rodrigues, missionário no Vale do Amanhecer. Está fazendo um trabalho extraordinário aqui em Brasília, dentro do Vale do Amanhecer, plantando uma igreja. E eu quero convidar você para conhecer esse grande desafio missionário aqui pertinho dos irmãos Brasília. Os irmãos estão aí em Cuiabá. Quem sabe a igreja não vai vir fazer uma grande visita aqui para conhecer esse desafio missionário. Terça-feira, dia 22 de setembro, às 19h30. Pastor Carlos, pastor Maia, meus queridos irmãos, Deus os abençoe poderosamente por mais esta campanha. Porque Ele me amou, nós vamos amar, nós vamos literalmente multiplicar esse amor alcançando novas pessoas. Nós vamos orar, nós vamos repartir. Deus os abençoe em nome de Jesus. Sim, meus irmãos, nós estamos trabalhando esse tema porque Ele me amou. E o fato é que o amor de Jesus derramado em nossos corações deve nos levar também a contribuir, a amar, a compartilhar, a repartir tudo que Deus tem feito na nossa vida e quer fazer através de nós. Nós vamos agora ouvir o hino de missões nacionais deste ano com a nossa banda. Eu queria que você cantasse, se você já aprendeu, cante conosco. Você que está aqui agora, você que está ouvindo pela internet, cante conosco o hino de missões nacionais deste ano. A esperança de salvação está na cruz, o Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao pedido vida traz. A escravidão nos libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar.
eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Amém. Porque Ele me amou, eu posso amar, eu posso orar, eu posso compartilhar o Evangelho de Jesus e posso repartir. Você pode contribuir, enviar a sua oferta para missões, participar do PAN e BBN, usando uma das contas bancárias que você que está comendo pela internet está vendo na sua tela. Você que está aqui presencialmente pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, ali na entrada com o envelope, preenchendo o envelope para que possa ser depositado. E isso vai nos ajudar, vai nos permitir a continuar fazendo a obra do Senhor, a continuar fazendo com que o nome de Deus seja adorado no Brasil e no mundo todo. Esse é o propósito de Deus, que o nome dele seja glorificado, adorado em todos os lugares. E nós queremos orar neste momento. Logo após nós ouviremos a palavra de Deus, mas nós queremos orar. E eu quero convidar você a orar. É um momento de alegria? Sim, é um momento de alegria. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas também nós precisamos nos lembrar daqueles que ainda estão sofrendo, aqueles que ainda estão passando por alguma situação difícil. Eu quero pedir a você então que ore agora, aí onde você está. Você que está acompanhando pela internet, você que está aqui presencialmente conosco. Ore agora pelas pessoas que estão ainda lutando contra a Covid-19. Ore por aqueles que estão hospitalizados por motivos diversos. Pessoas que estão em tratamento contra o câncer, por exemplo. Pessoas que estão enfrentando situações de saúde complicadas e que complicou ainda mais por conta da pandemia. A igreja agora interceda. Interceder é clamar a Deus, é colocar diante do Senhor. Interceda por aqueles que estão sofrendo.
por aqueles que perderam alguém querido durante este período. Nós soubemos, a família Coleta perdeu a sua tia Áurea Coleta ontem. Oremos por essa família, para que Deus os console. Eu vou dar alguns segundos para que você ore agora, e logo após nós vamos orar juntos aqui. Nosso querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de te adorar em comunidade aqui novamente, te adorar como igreja do Senhor aqui reunida. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou, nos deu a salvação em Cristo Jesus, nos deu a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, o privilégio de ter irmãos e irmãs. Muito obrigado, ó Pai, por podermos nos reunir aqui esta manhã e prestar o nosso culto ao Senhor. E nós aqui reunidos, ó Deus, nos lembramos daqueles que estão sofrendo, ó Pai, por qualquer situação. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque Tu és a nossa torre alta, o nosso lugar seguro. Tu és o Criador do universo e mesmo assim se importa conosco. O nosso sofrimento não está distante do Teu amor, do Teu olhar. E obrigado por isso, por essa certeza de que o Senhor nos ouve. Está atento às necessidades do Teu povo, dos Teus filhos. Deus, por favor, entra com providência sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai, em qualquer uma dessas situações que foram citadas. Pedimos a intervenção do Senhor sobre aqueles, ó Pai, que perderam pessoas queridas. Ó Pai, o Senhor que é o Deus de toda consolação, traga o consolo sobre os nossos irmãos e irmãs, sobre os familiares, sobre os amigos, ó Pai. E nos ajude, ó Deus, em todo o tempo a buscar a Tua face, a Tua presença. Nos proteja, Senhor, dos males que nos rondam por esses dias. E nós, mais uma vez, Te agradecemos pelo privilégio de, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, ir ao trono da graça diante do Pai e receber do Senhor a graça e o socorro no momento oportuno. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Para mim é emocionante estar aqui e ver os irmãos participando deste culto. Nós estamos há exatamente 26 domingos sem os cultos presenciais. Essa semana nós estaríamos completando 6 meses com o nosso templo para cultos fechados. Então esse é um momento histórico, você está fazendo história, amém? Você está fazendo história. Depois eu vou pedir o pessoal da fotografia para fotografar vocês, que vocês vieram aqui um momento, depois de tanto tempo, a igreja retomando as atividades, e é lógico, nós estamos retomando com todas as cautelas. Nós temos limites de vagas aqui dentro, vocês percebem isto. Nós vamos ter que acostumar agora a adorar a Deus sem o ajuntamento. Agora é você e Deus. Você vai cantar para Deus, não vai cantar para quem está do seu lado, o grupo, não, você vai cantar para Deus e você vai poder sentir Deus. Isso vai ser bom, mas a gente sente falta das pessoas, a gente sente falta dos aconchegos. Então todos os procedimentos protocolares estão sendo realizados, nós pedimos, por favor, respeite, nós precisamos criar um ambiente de segurança aqui dentro. A mensagem que eu trago neste culto tem o seguinte título: no mundo temos aflições, em Jesus nós temos paz. E é muito interessante porque hoje, com a proliferação de igrejas, nós temos muitas e muitas igrejas surgindo. Num certo sentido, a gente tem que agradecer a Deus por isto.
Mas, por outro lado, nós vemos também o Evangelho sendo anunciado de maneiras que não batem com o que Jesus ensinou. Se nós formos ler a Bíblia, nós vemos que muitas mensagens, muitas igrejas estão pregando coisas que a Bíblia não autoriza. Por exemplo, a Bíblia fala do Evangelho da graça de Deus, ou seja, graça é um presente que nós recebemos sem merecermos. E nós temos muitos que estão pregando o Evangelho como se fosse algo que eles conquistaram. A Bíblia fala que a salvação é pelo que Jesus fez, mas muitos estão pregando o Evangelho, a salvação, pelo que eu faço, meu esforço pessoal, e a Bíblia não fala isso. Muitos estão pregando o Evangelho sem a cruz de Jesus Cristo. O Evangelho prega sim a cruz de Jesus Cristo. Nós temos que carregar a nossa cruz, e muitos estão dizendo, venha para a nossa igreja que nós vamos tirar a sua cruz. Não, a Bíblia não ensina isso. Muitos estão pregando um Evangelho que fala de milagres, que fala de curas, que fala que Jesus Cristo vai resolver todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então não existe esse Evangelho sem aflições. Deus faz milagres, sim, nós temos visto Deus fazendo milagres, curando muitos irmãos, sendo curados dessa Covid, graças a Deus por isso. Jesus oferece paz, mas diferente do que o mundo oferece. É muito, muito diferente. João 14, versículo 27 diz o seguinte, olha o que Jesus disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ele está dizendo que a paz que ele oferece é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é não ter conflitos. Jesus disse, não, vocês vão ter conflitos sim, mas eu vou dar uma paz dentro de vocês. Eu quero compartilhar com vocês um outro texto que fala também sobre isto. No Evangelho de João, João capítulo 16, versículo 29 a 33. Se você tem sua Bíblia, abra aí. João capítulo 16, 29 e 33. Pode pegar o seu celular, modo silencioso, modo igreja. E abra o aplicativo que tem no seu celular. A Bíblia está aí no seu celular. João 16, 29 e 33 diz o seguinte: então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viestes de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus tinha acabado de instituir a ceia do Senhor, nós chamamos ceia do Senhor, a ceia memorial. E ele faz um discurso de despedida, ele faz um sermão lindo de despedida, inclusive naqueles momentos ele faz a oração sacerdotal que está lá em João capítulo 17. Jesus vai caminhando com eles para o Monte das Oliveiras, e ele continua ensinando, continua a falar, agora ele começa a falar claramente que ele ia morrer. Ele fala claramente que seria preso, seria julgado, ele seria crucificado, ele inclusive fala que até ressuscitaria, ele diz, e vocês vão me abandonar. Ele diz claramente isso agora, e o que nós vemos aqui, é que os apóstolos falaram, agora nós estamos entendendo o que o Senhor está falando. E Jesus diz, olha, vocês vão passar por momentos de grandes aflições. Jesus disse para eles, vocês vão passar por momentos de grandes aflições, vocês vão chorar,
Vocês vão cada um ir para a sua casa. Agora percebe, quando ele fala casa, não é a casa lá na Galileia, porque há 3 anos que eles não tinham casa mais. Eles moravam, hospedavam nas casas dos amigos onde Jesus estava. Em Jerusalém, ali eles tinham naquele momento um lugar que eles estavam ali. E Jesus diz, olha, vocês vão chorar, vocês vão ficar aflitos, vocês vão se esconder. Percebe, Jesus não estava preocupado com ele naquele momento. O que me chama a atenção é a preocupação de Jesus com a aflição que o que ele passaria causaria nos seus discípulos. O choro que viria, a tristeza que viria. Mas é interessante, Jesus faz uma comparação. Ele diz o seguinte, olha, é como uma mulher que está para dar à luz. É como uma mulher que está para dar à luz. Eu estava lendo esse texto, eu fui pesquisar o que é dar à luz, não é? É complicado, você não acha muito certa essa definição, não. A origem histórica, porque surgiu essa expressão, não é? Dar à luz, ou seja, talvez lá no útero está no escuro e vai para a luz, ou o bebê vai dar à luz a um bebê, né? Não sei. Então, tem várias interpretações, mas Jesus diz, olha, esse momento é como a mulher que está para dar à luz, ela sofre as dores do parto. Mas quando a criança nasce, quando dá à luz, vem o quê? Alegria, alegria. Jesus diz, olha, o que vocês vão passar agora vai ser exatamente isso. Vocês vão chorar, vocês vão sentir dores, mas depois vocês vão ter muita alegria. Ele está dizendo, o momento de tristeza vai passar. O momento de tristeza vai passar. E chegarão tempos de alegria. E nós sabemos que Jesus ressuscitou, houve grande alegria. E nós sabemos que um dia estaremos no céu com Jesus e teremos grande alegria. Ele está dizendo, olha, a tristeza passa. E ele havia dito, o Espírito Santo estará com vocês e vai dar sabedoria, vai dar força e vai trazer alegria para vocês. Interessante, aqui nesse texto Jesus fala de 2 esferas e diz, em mim e no mundo. Nós vivemos essas 2 esferas, nós vivemos um mundo com Jesus, no mundo com Jesus nós vivemos uma esfera de relacionamento com Jesus, vivemos numa esfera de relacionamento com o mundo. E Jesus disse, olha, na esfera de relacionamento com o mundo vocês vão sofrer, vocês estão no mundo, vocês vão ter aflições. Então, nós não podemos pregar que você aceita Jesus e não vai ter mais lutas. Não, a Bíblia não ensina isso. As aflições fazem parte de nós, dessa esfera do mundo que nós estamos vivendo. E as aflições no mundo teve um início. Tudo começou lá com Adão e Eva. Adão e Eva viviam lá no jardim do Éden, e lá não havia sofrimento. E aqui o mundo não é um jardim do Éden. Mas lá no jardim do Éden tudo começou. Eles tinham todas as suas necessidades básicas satisfeitas. Imagine você, no lugar que você tem trabalho, porque o trabalho não é resultado do pecado, não. O trabalho existia antes do pecado. Você tem comida, você tem água em abundância, você tem uma vida em harmonia com a natureza. Olha o que a natureza está fazendo, olha como está fazendo com a natureza, olha o conflito. Graças a Deus hoje choveu aqui, né? Vai amenizar um pouco o nosso clima. Estávamos aí com a umidade chegando a 8%, ou abaixo de 8%, sofrendo muita fumaça, poeira no ar, o calor imenso. Olha o que a natureza fez e nós fazemos com a natureza. Lá no Jardim do Éden tudo era paz, mas tinha uma coisa muito mais importante. Deus estava ali com eles. Deus passeava com eles. Não era só uma questão espiritual, Deus estava ali. E Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim, ouvindo o homem e sua mulher, olha, diz, os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Imagine viver num lugar como esse, Deus ali andando entre eles, isso era o jardim. A vida era assim. O mundo era assim antes do pecado entrar no mundo. E foi então que eles caíram numa tentação da ambição. O primeiro pecado foi o pecado da ambição.
Olha que consequências. Eles queriam ser mais do que Deus planejou para eles. Eles queriam ser mais do que Deus havia planejado que eles fossem. Veja o que Satanás disse à mulher, lá em Gênesis 3:5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês como Deus. Olha só a motivação dada por Satanás para o homem e a mulher pecarem. Ambição. Vocês não devem contentar com o que Deus fez. Vocês podem ser igual a Deus. Essa foi a grande motivação. E eles caíram. E eles pecaram. Eles ambicionaram mais do que Deus havia proporcionado para eles. O que aconteceu? Caíram e tudo mudou. O mundo mudou. E Deus então declarou, lá em Gênesis 3, 17, 18, 19, diz assim: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. Você é pó, e ao pó retornará. E todos nós vamos passar por isto. Todos nós vamos passar por isso. E mais do que nunca nós estamos convivendo com a morte. Não é? Quantos estão agora retornando ao pó por causa desse vírus? O mal entrou no mundo e contaminou tudo. E este é o mundo que nós vivemos. Nós não vivemos no paraíso. Nós vivemos num mundo contaminado. Nós fomos expulsos do paraíso, o homem foi expulso do paraíso. Gênesis 3, 23 diz o seguinte: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E aqui começam as aflições. Aqui começaram as aflições do homem. Nós não estamos então mais no paraíso. Deus tirou o homem do paraíso por causa do pecado. O que nós estamos vivendo hoje é consequência do pecado que entrou no mundo. Agora o homem tem que lutar para sobreviver. Só que Deus prometeu: eu vou auxiliar vocês. Eu acho muito interessante, Gênesis 4, versículo 1, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Quero chamar a atenção de vocês para essa expressão, auxílio do Senhor. Essa expressão é representativa, pois de agora em diante eles precisariam muito do auxílio do Senhor. Aquilo que seria um processo natural, aquilo que seria um processo prazeroso, se tornaria difícil, se tornaria desgastante e se tornaria aflitivo. Aquilo que Deus fez para o homem viver com tranquilidade, agora virou crise, agora virou aflição. E Deus diz: olha, eu vou auxiliar vocês. Deus nunca nos abandonou. E Jesus expressou isso muito bem. Nós temos isso no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, é um texto que eu acho que nos ajuda muito nesses dias. Disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe? Está dizendo: encontrarão descanso para as suas almas. Ele está dizendo: eu vou me amarrar a vocês, vou botar um jugo em vocês, eu vou me amarrar e vou ajudar vocês a carregar o fardo de vocês. Ele não disse: olha, eu estou tirando o fardo de vocês. Ele está dizendo: eu não vou tirar as aflições de vocês, eu vou ajudar. Eu vou dar um alívio para a alma, vocês vão enfrentar, mas lá dentro vocês estão bem.
Um dos grandes problemas da humanidade é que nós sofremos as aflições por estarmos no mundo, mas o homem não está em Cristo, aí ele não tem paz. Se torna difícil. Quando você enfrenta os conflitos deste mundo, mas você lá dentro está em paz, você consegue superar de maneira muito, muito melhor. Você tem força para vencer. E lá no Jardim do Éden começou as aflições. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Quer ver, Noé? Vamos pegar alguns personagens, homens de Deus, homens de fé. Noé vivia numa sociedade que a Bíblia diz que era uma sociedade formada por pessoas más, pessoas cheias de maledicência, mas ele era justo, ele proclamava a justiça, ele pregava, fazia as coisas certas e vivia num mundo que pregava o contrário e vivia o contrário. Imagine vocês a aflição que ele vivia. E Deus resolveu, olha, eu vou acabar com o mundo, mas vou poupar você. Olha que experiência terrível ele passou. Deus não deixou que, essa experiência você não vai, vou tirar você daí não, você vai pregar, ele pregou, ele fez lá a arca, e ele viveu essa experiência. E lá em Pedro vai dizer sobre isso, 2 Pedro 2,5, não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Um mundo de aflições. Deus estava com ele, mas ele estava num mundo. Ele estava vivendo um momento de aflições, mas ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E que dizer de Abraão? Abraão foi chamado de amigo de Deus. O amigo de Deus passou muitas aflições. O amigo de Deus foi chamado por Deus para sair da sua terra e para uma terra distante. E ele foi em obediência, então foi chamado inclusive o pai da fé. E Deus prometeu para ele, o amigo dele, falou, olha, eu vou prometer para você que vou fazer de você uma grande nação. E ele confiou nisso. E quando ele estava naquela terra, houve uma grande fome. Vocês imaginam, ele teve que sair daquele lugar porque teve fome, uma fome generalizada, ele teve que ir para o Egito. E ele não tinha filho, já estava com quase 100 anos e não tinha filho, isso gerou um conflito dentro dele, porque tudo que ele fazia confiando em Deus, e que Deus havia prometido que ele seria uma grande nação. Ele tinha lá uma fazenda muito grande, ele tinha muitos gados, era nômade, ficava em algumas regiões, ele tinha muitos empregados, inclusive tinha quase que um exército particular, mas ele não tinha um herdeiro. Como que vai fazer dele uma nação, se ele não tem herdeiro? Estava quase 100 anos, e Deus teve que aparecer para ele e renovar as esperanças. Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim, Deus disse para ele, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Percebe, um amigo de Deus passou por um momento de aflições, mas Deus disse, olha, não tenha medo, eu estou com você. E o que dizer de Moisés? Moisés viveu num período que o povo de Israel estava vivendo muitas aflições. E Moisés nasceu com a missão de ajudar o povo de Israel. E por causa disso, Moisés também passou por muitas e muitas aflições. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte, Deus disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus disse para Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo, e você vai lá libertar o meu povo. Irmão, se você estudar a vida de Moisés, ler, você vai ver quantas aflições Moisés passou, quantas lutas ele passou. O trabalho dele foi desgastante. O seu trabalho é desgastante? Você já não aguenta mais no seu trabalho agora, ainda mais intensificado com essa pandemia? Moisés viveu isso o tempo todo. E chegou um momento que ele disse, Deus, eu não aguento mais.
Números capítulo 11, versículo 14 e 15 diz o seguinte: não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade, Senhor, é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agrades de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Você chegou a fazer uma oração como essa? Deus, eu não aguento mais, me mata. Eu não quero ver a minha ruína. Pesado, não é? Moisés viveu isso. Moisés, aquele homem que é o único que falava face a face com Deus. E sabe o que Deus fez? Deus falou: Moisés, eu vou te ajudar, chama aí 70 homens. Ele escolheu 70 homens que Deus tirou um pouco do poder dele, do espírito dele, deu para eles. Eles vão ajudar você a carregar essa carga. Moisés, que falava face a face com Deus, teve aflições. E Deus ajudava ele. E que dizer de Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala isso. Um homem segundo o coração de Deus. E, gente, quantas aflições Davi passou. Desde que ele estava lá na casa dele, já tinha atrito com seus irmãos. Ele se alistou para trabalhar com Saul na corte, já sofreu perseguição, logo depois o próprio rei queria matá-lo, o rei gostava dele, mas queria matá-lo. Ele cresceu ali, se tornou um soldado, se tornou um comandante, e Saul perseguindo ele, e ele sofreu muito. O Salmo 34, versículo 19, foi escrito por ele, diz assim: os bons passam por aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. E Davi sabia o que estava fazendo. Davi teve aflições, sofreu por causa do trabalho dele, como comandante, general, depois como rei, muitos inimigos. Ele teve aflições na sua família. Quantos conflitos familiares Davi teve que enfrentar? Um filho tentou matá-lo, usurpar o trono dele. Os filhos brigaram entre si. Ele foi um homem de aflições, mas ele disse: eu passei por muitas aflições, mas o Senhor me livrou de todas elas. E você não quer ter aflições? Poderia falar de Elias. Elias era um homem com depressão. Você sofre depressão? Você sofre depressão? Elias, um dos maiores profetas, sacerdotes de Deus, sofreu. E Deus estava com ele. Poderia falar de Isaías. Você está sofrendo luto neste momento? Isaías sofreu muito quando seu amigo, o rei Urias, morreu. Diz que ele sofreu, ele teve um momento de luto terrível. Ele foi para o templo e chorou. E ali no templo, chorando, Deus apareceu para ele. Poderia falar de Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus, ainda jovem. Deus disse: Jeremias, eu quero que você vai pregar, você vai ser meu porta-voz contra esse povo aí. Esse povo se afastou de mim, estão cometendo muita injustiça, e você vai pregar contra ele. Eu vou pregar, se eu sou uma criança ainda, eu nem sei falar direito, mas eu vou dar o que você falar, e você vai dizer exatamente. E por causa disso, inclusive, Jeremias foi colocado num fosso, porque se revoltaram contra ele e aprisionaram ali no fosso, porque ele foi porta-voz de Deus. Quantas aflições! E o que falar de Daniel? Daniel, um adolescente, foi levado cativo para a Babilônia, os pais mortos, sua nação destruída. Ele foi lá, teve que trabalhar no palácio, servir aqueles que destruíram a sua nação. E ele lá foi fiel a Deus, e Deus o abençoou. Ele cresceu, se tornou um homem, e se tornou um dos grandes auxiliares do rei.
e por causa disso ele desenvolveu inveja dos outros, e por causa disso colocaram ele na cova dos leões, e Deus o protegeu. Olha a aflição dele, e por causa disso ele e seus amigos foram colocados numa fornalha, porque eram fiéis ao Senhor. Olha as aflições desses homens, e Deus os libertou, Deus os salvou. Deus impediu que o pior acontecesse, mas Deus não impediu que passasse por momentos difíceis. Deus não impediu o sofrimento, mas impediu que o pior acontecesse. Todos esses homens, nós temos homens e mulheres na Bíblia, sofreram aflições, mas a diferença é que Deus estava com eles e Deus os ajudava. Você está passando por aflição? Deus está com você e você está com Deus? Podemos falar dos homens e mulheres do Novo Testamento. João Batista, que nasceu com a missão de preparar a vinda de Jesus, foi decapitado, foi perseguido e decapitado. E o que falar do próprio Jesus Cristo? Jesus era humano também, e Jesus sofreu muitas aflições, e neste texto que lemos de João capítulo 16, ele fala da aflição de estar sozinho. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, não é? Nós temos pessoas que estão trancadas em suas casas sozinhas, isolamento completo. E Jesus, interessante, ele disse nesse texto: vocês me deixarão sozinhos. Veja que ele não está falando aqui de aflição por doença, mas está falando de solidão, sofrimento por estar sozinho. Interessante, ali no jardim do Éden, sim, ele passou por uma grande aflição. Lucas 22, 44 diz assim: cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O suor era como gotas de sangue caindo no chão. Você já passou sofrimento assim? Você já teve uma aflição tão grande assim a ponto de transpirar sangue? Jesus passou. Mas sabe uma coisa? Jesus tinha consciência da presença de Deus com ele. Lá na cruz, ele se sentiu sozinho também. Lá em Mateus 27, versículo 46, diz assim: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele sabia que ele não estava sozinho, ele sabia que Deus tinha virado o rosto por causa do nosso pecado, mas que Deus estava ali. Ele disse: mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Jesus sabia o que era ficar sozinho, e sabe o que ele fez? Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês vão ter alguém para ajudar vocês. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E foi isso que deu suporte para os apóstolos. Os apóstolos passaram por muitas aflições. Paulo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 29, eu recomendo você ler esse texto. Não vou ler, é um texto grande. Ele fala da quantidade de sofrimento que ele passou. Ele foi açoitado, bateram com um porrete nele, ele disse que naufragou 3 vezes, ele teve que passar 24 horas segurando numa madeira dentro do mar, ele teve que fugir em cordas. Ele fala aqui nesse texto a quantidade de sofrimento e aflições por que ele passou. Então vocês percebem que Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E uma igreja que prega o evangelho sem cruz, sem aflições, não está pregando o evangelho. Eu quero chamar a atenção de uma parte desse texto aqui que eu considero muito importante, de João capítulo 16, 29 e 31, que diz assim: então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente e não por figuras.
Agora podemos perceber, olha o que eles dizem, agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e olha só, e nem precisas que te façam perguntas, e nem precisam que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus, respondeu Jesus. Agora vocês creem. Agora vocês creem. Os discípulos falaram, Jesus, nós não precisamos fazer mais pergunta para o Senhor. Nós cremos então que tudo que o Senhor disse é verdade. Está claro para nós agora. Nós não precisamos mais fazer perguntas para verificar se é verdade o que o Senhor está falando. E é interessante que depois que Jesus ressuscitou, eles passaram com Jesus quantos dias? 40. E nós não vemos registro ali deles fazendo pergunta para Jesus. Porque ali eles passaram a crer que Jesus era Deus. Eles creram. Não tinham mais perguntas. Nenhuma pergunta mais para Deus. Não é exatamente isso que acontece conosco? Quando alguém tem uma fé muito fraca, quando a crença em Deus é muito fraca, um monte de questões surgem. Começamos a questionar a Bíblia, a questionar isso, perguntas, porque ainda a fé não está firmada em Deus. Agora, no momento que nós entendemos que Jesus é Deus, nós paramos de questionar, nós deixamos Ele nos conduzir. Nós entramos naquele carro e diz, olha, pode conduzir, eu sei o que você está fazendo. É isso que Jesus quis dizer, vocês terão a minha paz. No mundo tem aflições, se vocês confiarem em mim, vocês terão a minha paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, aflições, em Cristo paz. Senhor, o mundo está aí, em guerra, mas eu estou em paz, eu sei que o Senhor está conduzindo. Irmãos, um dos fatores que traz paz é a nossa confiança em Deus. Estamos vivendo esse momento de pandemia. Passe essas pandemias confiando que Deus está no comando de tudo. João 14, versículo 25, 27 diz assim, Jesus disse, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, falando para os seus discípulos. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrar de tudo o que eu disse. Deixo a paz com vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa é a paz que Jesus dá. Aquela confiança. O Espírito Santo em nós, a Bíblia fala que que a paz, inclusive, é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai falar sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paz é algo que o Espírito Santo dá e coloca em nós. É a paz que o Espírito Santo coloca em nós que nos faz confiar em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você não vai precisar fazer mais pergunta. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz que vai aliviar a mente de vocês. O Espírito Santo vai colocar uma confiança em vocês que a mente de vocês vai ficar satisfeita. É a paz de Deus na vida de vocês. A paz que vem porque eu sei que Deus me justificou. Romanos 5:1 diz assim, tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus é você olhar para você, olha, o mundo está em aflição, pecado, eu sou pecador, mas eu estou justificado. Eu não vou ser condenado por Deus. Eu tenho paz, a paz que Deus me dá. Jesus estava chegando naquela cruz,
como o Cordeiro de Deus, sem uma mácula. Por isso ele disse, em João 16:33, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele estava terminando a jornada, ele pôde olhar para trás, não havia nenhum pecado na vida dele. Se houvesse um pecado, o sacrifício dele não valeria nada. E ali Jesus vislumbrou a vitória sobre a morte e a alegria que traria para os seus discípulos. Jesus ali vislumbrou a vitória sendo cumprida, cumpriu a missão dele. Tudo está consumado. Jesus ali vislumbra a alegria nos céus pelos pecadores que estão se arrependendo. O mal entrou no mundo causado por Satanás e Jesus venceu. E Jesus vai fazer um novo céu, a nova terra quando voltar, e as aflições não entrarão mais. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, versículo 3 e 4, diz assim: então vi novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Nós não estamos no paraíso, mas um dia iremos para o paraíso, para os céus. Lá não teremos aflições. Enquanto estamos aqui, nós temos aflições. Por isso Jesus disse em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Não temos como fugir da pandemia, podemos nos isolar. O vírus está aqui, circulando. Cuidado, ele está circulando. Graças a Deus, a medicina está conseguindo salvar muita gente, as pessoas estão se protegendo, usando máscara, inclusive tapando o nariz, tá? Não usa máscara embaixo do nariz, não. É a maneira que temos, é o mundo que nós estamos vivendo, mas é bom saber que Deus preparou para nós um lugar onde sofrimento não vai ter mais. Mas é bom saber que se eu nas aflições, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu queria que você pensasse em alguém que está passando por aflição agora e orasse. Você conhece alguém? Talvez esteja na UTI, nós temos lá o Antônio Sérgio, vamos orar por ele. Está internado no hospital. Quem você conhece que está sofrendo com a Covid? Ore. Mas eu tenho percebido, irmãos, que temos muita gente com câncer. Muita gente. Talvez por causa desta pandemia, o tratamento dificultoso, né, para ir aos hospitais, como eles estão sofrendo. Ore por eles. Mas nós temos pessoas em luto, famílias enlutadas. Essa madrugada faleceu um ex-membro da nossa igreja, a família Coleta está em luto. Vamos orar por eles. Ó Deus, nós estamos aqui num mundo de aflições. Obrigado porque em Ti nós temos paz. E Senhor, nós pedimos ajuda. Pai, ajude as pessoas que estão sofrendo neste momento. Antônio Sérgio, tira ele daqui do hospital, traga, Senhor. Muito obrigado por Carlos Uleman já está em casa, ajude na recuperação. José Araújo está em casa, obrigado por ele, Senhor. Ó Deus, cuide dos que estão nos hospitais, dos profissionais da saúde, dos enlutados. Que o Espírito Santo, Teu Espírito, conforte seus corações. E Senhor, nos proteja de todo o mal. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir uma canção com os nossos músicos, depois eu volto.
poder descansar no teu amor, Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos tua herança e Ele é o nosso galardão. Deus de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Estamos, irmãos, terminando o nosso culto. Muito obrigado a você que esteve conosco. Domingo que vem, às 10 horas, estaremos de volta aqui. Você que nos acompanha nas mídias, nas redes sociais, muito obrigado. Vamos terminar com a bênção. Vamos ficar em pé. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todo este povo e todo o povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.